Olá pessoal, bem-vindo ao canal Maravilha de Mulher, o canal mais empreendedor do Brasil. E hoje vamos falar sobre essa habilidade de ouro. Essa habilidade que está fazendo toda a diferença em quem está tendo sucesso ou não na sua carreira. E na sua vida também. E hoje em dia, gente, não temos mais espaço para profissionais que não possuem essa habilidade ou que pelo menos não estão tentando melhorar isso cada vez mais. Então fique ligadinho aí para você saber como fazer isso. Recentemente eu passei por uma situação com um colaborador, era mais no estilo de parceria, que tinha um momento somente em um dia lá na empresa. E aconteceu algumas situações, ele se colocou no grupo ali da empresa, começaram com assuntos polêmicos de política e ofendeu muito, né, um dos nossos colaboradores ali. E depois conversei com essa pessoa, chamei a atenção, falei como que isso não faz parte da nossa cultura. E eu pude ver ali que mesmo em tudo, ele se continuava achando que era vítima e que não tinha feito nada de errado e que a outra pessoa que devia desculpas para ele. Sendo que todos ali no grupo, imagina, todos presenciaram aquilo, puderam ver que a pessoa estava errada. Enfim, eu dei mais uma chance depois de conversarmos e logo aconteceu outra situação também por tratar mal algumas pessoas ali da empresa e se referir a nomes inapropriados, que seria coisas que talvez no passado eram bem usados, como incompetente, burro e enfim, coisas que eu não aceito porque eu não me comunico assim com ninguém. E foi muito engraçado porque até então essa pessoa sempre me passava um lado muito bom, né, na minha frente, porque claro, eu sou a líder, né, eu sou a que estou ali à frente de tudo. Mas quando eu chamei a atenção e falei, olha, infelizmente não vai dar para continuar com você aqui na nossa empresa, eu recebi 3 áudios ali, uns 5 minutos total, né, me criticando e falando coisas, né, sendo bem agressivo. E naquele momento, então, eu tinha algumas opções, né, que era revidar ou que era rebater todas as alegações que ele fez ali que eram totalmente falsas. Mas eu entendi que a pessoa não estava no seu melhor momento, deixei para lá e depois de um tempo, no outro dia, então, eu só deixei bem claro, eu falei, bom, esse dia vai ser seu último dia, vamos nos encontrar tal hora e finalizar tudo. Só falei isso. E no dia então que essa pessoa veio, né, tava tudo de boa, sabe, não, na verdade me elogiou até nesse momento e tudo mais, mas a gente viu que realmente já tinha se quebrado vários princípios, né, que fazem parte da minha cultura, que não tinha mais como dar mais este espaço. Mas o que me chamou a atenção é que apesar de tudo, no final de tudo, apesar dessa pessoa até ter perdido essa oportunidade de trabalho, ela ainda se colocava no papel de vítima, que tudo dava errado para ela, e até chegou a dizer que ela é muito boa, por isso que as coisas sempre dão errado. Então, gente, eu estou passando isso para você, não é para colocar nenhum culpado, né, para humilhar ninguém. É porque quantos de nós não vivemos assim e não fazemos as coisas dessa forma, achando que tudo é culpa de alguém, que é culpa do governo, é culpa da crise, é culpa da funcionária que errou lá o pagamento, né? Sempre tem um culpado porque você não consegue atingir as suas metas ou não consegue ter o sucesso que você gostaria. Então, justamente isso que nós vamos falar aqui hoje, que é isso. Tudo que aconteceu aí se refere à inteligência emocional, ou a falta dela. Mas, gente, o que é a inteligência emocional? Aqui, de acordo com a definição aqui no Google, diz que a inteligência emocional é a capacidade de uma pessoa de gerenciar seus sentimentos de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Você viu que ali você pode compartilhar seus sentimentos, mas de maneira apropriada. Segundo o psicólogo, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Então, se nós não temos controle das nossas emoções, então vai ser muito difícil a gente ter, vamos dizer, um cargo de alta responsabilidade, porque aí ele vai ter muita pressão, muito estresse, muitos desafios. E também vamos ter, geralmente, problemas em trabalhar com pessoas, porque a gente está sempre ali com tudo à flor da pele. Então,
E por que isso é tão importante? Por que hoje em dia a gente está falando tanto sobre isso? Aqui diz que, de acordo com o Talent Smart, 90% das pessoas que têm um alto desempenho no local de trabalho possuem inteligência emocional elevada. Enquanto 80%, olha o número, 80% das pessoas com baixo desempenho têm baixa inteligência emocional. Por quê? Porque na hora de ter uma promoção, na hora de, como se diz, promover alguém, se os líderes, se tem aquela pessoa que é sempre estourada, que não sabe lidar com as situações, que ofende as pessoas, com certeza você não vai estar na lista ali de pessoas para assumir um cargo mais alto. Então hoje aqui eu vou falar sobre 5 pontos que está no livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, de como que a gente pode identificar esses pontos para que nós possamos trabalhar e começar então a desenvolver maior a nossa inteligência emocional. Aqui ele fala em 5 pontos. O primeiro, que é o autoconhecimento. Segundo, controle emocional. Terceiro, automotivação. Quarto, é o reconhecimento das emoções em outras pessoas. E o quinto, habilidades em relacionamentos interpessoais. Então vamos levar tudo isso para o ambiente corporativo, porque a maioria dos ambientes corporativos, eles são totalmente felizes, sem estresse, todo mundo se ama, só que não, né, gente? Porque você está colocando pessoas de várias situações, de crenças, de vivências, tudo num ambiente ali junto para ficar o dia inteiro junto. Talvez a gente nem passa tanto tempo direto assim com a nossa família, né? Então, com certeza vai ser um ambiente que vai gerar muitas situações inconfortáveis, vai gerar alguns estresses. Então, a gente aprendendo a lidar com esses momentos, nós vamos ter um ambiente de trabalho muito mais saudável. Então, pare para pensar aqui, né? Se você tem aquela pessoa... Então pare para pensar aqui, você trabalha num ambiente que tem pessoas que te irritam, que o teu chefe é chato, que tem sempre aquela pessoa ali que te tira do sério e que é preguiçoso, isso e aquilo. Então, gente, antes de você ficar lembrando e apontando o dedo para todo mundo ali, que tem algo de errado, eu quero que você pare um pouquinho e comece a olhar para dentro, que vai ser o nosso primeiro ponto, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a base da inteligência emocional. Então, começa a avaliar agora como que você reage quando você recebe um e-mail ou uma mensagem com uma crítica ou com um feedback negativo. Aquilo lá te consome na hora, te deixa para baixo, te deixa com raiva. Como que você reage? Começa a analisar essas situações. Se alguém chama a tua atenção, ou se você comete algum erro por alguma outra situação, como que você fica, o teu emocional ali nesse momento. E comece a perguntar, por que isto me afeta? Por que essa pessoa desperta esse sentimento em mim? Por que eu tenho raiva de fulana? Porque muitas vezes existe o ciúme também na nossa vida, entre as pessoas que a gente trabalha, e muitas vezes aquela raiva que a gente projeta em alguém é porque aquela pessoa tem alguma atitude que nós gostaríamos de ter, e que nós temos potencial para ter, mas temos medo. Então a gente acaba projetando a nossa frustração sobre aquela pessoa. Então, o primeiro de tudo é você analisar, primeiro, o que faz você ter esses sentimentos, né? O que você sente, né? A gente às vezes sente aquele aperto no estômago, aperto no peito, né? Já começa meio que passar mal, e realmente são todas coisas físicas que a gente sente quando a gente está passando por esse descontrole emocional. E a dica que eu te dou para isso é comece a ser uma observadora. Observe mais, tá? Observe como as pessoas interagem e observe os teus sentimentos. Poxa, por que eu tô reagindo assim? Porque no momento que você começa a identificar e separar a coisa, você vai então, esse é o primeiro passo para você ter mais controle e inteligência emocional. Segundo, é o controle emocional, né? Que isso aqui acho que a gente fala tanto sobre isso, a gente exige isso tanto das nossas crianças, né? A gente não quer que eles tenham, como se diz, as birras, né? E exige tanto. E, gente, eu vejo tanto adulto por aí tendo birra e tendo coisa assim de criança, tá? E tudo isso, e não é questão de julgar. Isso é questão por essa falta de autoconhecimento. Então a gente vai levando tudo isso, desde a nossa infância também, nossos ambientes de trabalho. Mas o quanto que isso é prejudicial? Como que isso pode te impactar? É muito importante nesse controle emocional você parar e pensar e falar, será que essa maneira que eu vou reagir é a melhor maneira? É a maneira mais apropriada para reagir aqui no meu ambiente de trabalho? O que isso vai me trazer? Isso vai me
meu chefe vai olhar para mim de uma maneira melhor, ou meu líder, ou meus liderados, isso vai me dar alguma coisa em troca, entende? Eu só vou ali, né, vomitar todos os meus sentimentos, porque eu sinto tudo, eu tenho que falar tudo. Então, você parar e refletir se aquele sentimento que você tem, você dá uns minutos para você se autocompor, para que no momento que for adequado para falar sobre aquilo, porque não é que a gente questão de ficar calado e aceitar tudo e pronto, não é isso. Controle emocional não é você engolir tudo e pronto, é você saber o momento de se comunicar eficientemente. Inclusive esses dias aconteceu algo bem interessante aqui em casa, eu cheguei do trabalho e a nossa professora que cuida das crianças aqui, ela é excelente, ela tem um amor, um carinho pelos meus filhos, assim, eu sei que ela tá dando o melhor realmente dela com eles e tem um carinho muito grande deles também por ela. E esse dia, então, nós chegamos em casa e ela estava bem chateada, a gente pôde ver na feição dela, e ela me falou assim: Aline, eu preciso falar alguma coisa que aconteceu com você hoje, com as crianças, mas eu não consigo falar agora porque eu não estou me sentindo bem. A gente conversa depois. E ela foi embora então e eu achei aquilo muito bacana. Depois à noite ela me passou um áudio me explicando o que tinha acontecido, né? E ela falou assim num tom bem amigável, num tom bem com muito amor, com muito carinho diante de toda a situação que tinha acontecido ali com os meus filhos, né? Porque as crianças tiram a gente do sério também, faz parte, né? E aquilo foi muito bacana. A gente pôde conversar então e ver o que a gente poderia fazer, né, com aquela situação. Mas eu achei aquilo algo muito maduro, porque às vezes, né, no auge ali a gente vai chorar, vai falar as coisas, tudo, mas não vai nem ter uma solução, né? A gente vai acabar criando uma situação pior ainda do que deveria ser. Então esse autocontrole é a gente realmente se autoanalisar, junto com você identificando as suas emoções, você começar a ter esse controle de como você reage às situações. O terceiro ponto que fala ali do livro, que é a automotivação, né? Já é bem explicado, motivar a ação. Então é você ser motivado a fazer algo, certo? Então, isso que significa, gente? A gente não pode esperar que a motivação vai vir de fora. Eu quero que meu chefe me motive, eu quero que meu liderado me diga o que eu tenho que fazer para eu vir feliz, para eu me sentir bem. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar internamente. Nós temos que buscar essa automotivação. E eu falo muito na questão de a gente ter uma rotina, algo que prepare a gente para o nosso dia, porque é isso que nos momentos de estresse vai fazer toda a diferença em como você vai reagir. Então, se você acorda e já abre o WhatsApp e já vê aquele monte de notícia, um monte de morte, um monte de coisa, como que você vai estar motivada para o seu dia? Aí quando vir alguma coisinha ali, algum estresse do dia, que sempre vai acontecer, alguma crise, alguma urgência, que isso é normal, como que você vai reagir a isso se você não está cuidando para você se automotivar e ter as suas motivações para fazer as ações corretas? Então, o terceiro passo aqui da automotivação vem muito a gente procurar de dentro, certo? Essa motivação para fazer o que é correto. Número 4. Aqui, gente, é quando você já está em outro nível. Porque você reconhecer as suas emoções, saber se comunicar, entender os seus sentimentos é incrível. Mas o que coloca, e isso geralmente quem possui essa característica, são pessoas que vão ter papéis de liderança, que é reconhecer as emoções das outras pessoas. Porque a partir daí você começa a entender por que a pessoa está agindo daquela forma. Da mesma forma ali como no início, eu contei a história para vocês, se eu fosse pegar a ferro e fogo tudo que aquela pessoa me mandou de mensagem, eu poderia ter feito algo pior, certo? Eu poderia ter me justificado, inclusive, porque eu estaria correta e teria tomado uma decisão pior, mas eu pude entender que a pessoa estava frustrada, a pessoa estava passando por situações muito difíceis na vida dela, então eu pude deixar um pouquinho e falar assim, eu não vou entrar nesse jogo. E até mesmo na hora que você começa a entender isso, você consegue entender como as pessoas reagem àquilo que você fala. Então, se você está falando algo e você está vendo que a pessoa já está se fechando e já está tendo emoções assim que não vão ser positivas, talvez é o momento de você
falar assim, olha, talvez eu não me expressei bem, vamos conversar daqui uma hora, ou vamos conversar amanhã, né, pra gente estar mais, o meu intuito realmente é de ter uma solução para essa situação. Então você começa, não é se colocar no lugar da pessoa, porque a gente não sabe, não tem como você se pôr no lugar da pessoa, porque cada um tem suas vivências, suas experiências, mas você consegue entender um pouquinho mais e você olha as outras pessoas com muito mais amor. Você fala, quanto mais desse conhecimento que você tem, mais inteligência emocional, você não se considera superior às pessoas. Você consegue ver elas com mais compaixão. De falar assim, poxa, ela não conseguiu lidar com isso ainda. Ela ainda está trabalhando essa habilidade, ou ela precisa ainda trabalhar isso. Então você consegue encarar as pessoas. Isso é muito importante porque daí você começa a entender, fala, poxa, ela reagiu assim hoje, mas eu fiquei sabendo que ela está passando por uma situação difícil, a pessoa passou por isso aqui, ou ela perdeu alguém, enfim. Você começa a ter mais compaixão e daí você não toma tudo pessoal, gente. Deixa a dor do outro ali, não tome aquela dor para você. Certo? Vamos deixar cada coisa no seu quadrado para que a gente não se consuma com aquilo e daí fica obcecada e fica sofrendo, sendo que às vezes a pessoa ali falou as coisas, ela não vai nem lembrar no outro dia porque ela tá tão envolvida nos traumas dela, né, no dia a dia dela, que ela nem sabe o que aquilo causou para você. Então, antes de apontar o dedo para o outro e julgar aquela pessoa, olhe para você primeiro, olhe para dentro. E por último, essa habilidade em relacionamentos interpessoais, né, que se você está trabalhando com todos os outros ali, isso aqui vai ficar muito mais fácil, que é a maneira que você se relaciona com todas as pessoas. Não é questão de querer agradar todo mundo, você chegar no ambiente, eu quero que todo mundo goste de mim, eu quero que, né, não é isso. É você começar a entender que cada pessoa tem sua história. E você começar a aprender como comunicar, como conversar com cada pessoa. Eu, por exemplo, eu entendi uma vez algo simples para mim. Eu sempre tenho muitas ideias, né, no dia a dia. Aí chegava tipo quinta à noite, ou no sábado à noite, ou no domingo eu mandava mensagem para algum dos meus colaboradores falando: ai, preciso conversar com você na segunda-feira, tá? Algo assim, tipo, para mim era algo muito básico. E a pessoa chegava na segunda-feira assim: Aline, você quer conversar comigo? Aí eu sentava e tudo mais, ela falava: Aline, eu não dormi 2 dias. Eu falei: mas como assim? Eu não falei que era nada ruim. Então eu pude entender, eu falei, não, assim, com essa pessoa, então, eu não posso mandar mensagem para ela um dia antes, porque ela não vai dormir, ela vai passar mal à noite, né? Então você começa a entender um pouquinho melhor cada pessoa. E isso é muito bacana quando a gente consegue se relacionar da melhor forma com cada pessoa. Bom, gente, então se você tá escutando tudo isso, falando assim, Aline do céu, eu sou muito explosiva, eu acho ruim com todo mundo, eu estou sempre irritada com alguma coisa, sempre passando mal, com muita ansiedade, eu não sei lidar com essas emoções. Então, o que eu posso dizer? Que a prática leva à perfeição. Então, você começar agora a estar ciente de como você reage às coisas, que esse sentimento traz em você, e você começar a trabalhar pouco a pouco. Escolhe as suas batalhas, não tem que discutir tudo, não tem que ligar para aquela pessoa e tirar satisfação. Por que você falou isso? Mas por que você fez isso? Porque eu me senti assim. Não precisa, sabe? É você ter uma vida mais light, mais leve. Tá todo mundo tão preocupado com si mesmo, tá todo mundo tão ali no seu mundo. Raramente as pessoas estão ali realmente preocupado com o que você fez, deixou de fazer. Então vamos parar de ficar colocando a nossa vida na mão dos outros, que as pessoas ditam como que nós vamos ter, que tipo de dia nós vamos ter, né? Como que vai ser o nosso futuro. Vamos ser protagonistas. E isso começa com essa autoconhecimento, autoavaliação, controle das emoções e começando a se relacionar melhor com as pessoas. E olha, gente, isso é totalmente possível. Hoje em dia, eu me considero uma pessoa que, assim, realmente tenho conseguido ter esse controle emocional, porque eu lido com muito estresse, com muitos desafios, e se eu não tivesse trabalhado isso, com certeza eu não estaria bem. Assim, fisicamente teria me afetado, porque a gente lida com muita coisa. E eu posso dizer pra vocês que eu não nasci assim, isso não é uma habilidade nata que eu tenho. Inclusive, eu me lembro de uma situação quando eu estava grávida do meu terceiro filho, da Dalila. E a gente estava alugando uma casa e a gente acabava de comprar a nossa casa nova. E a gente, imagina, eu estava para ter o bebê, nós estávamos em meio de mudança e eu tinha que entregar a casa
que a gente estava morando. E eu lembro que a gente tentou falar com a dona da casa várias vezes, pedindo o que ela queria que a gente entregasse, se tinha que pintar a casa, se não tinha, né? E toda aquela loucura. E ela não respondia nada. Enfim, foi no dia que ela foi lá fazer a vistoria. E a gente fez o nosso melhor. Era a primeira vez que a gente estava entregando uma casa dessa forma. E essa mulher chegou lá, não olhou nem pra minha cara, eu tava 9 meses grávida, gente. Eu tinha um barrigão desse tamanho. A mulher só, tipo, começou... O que é isso? E esse risco? E esse risco aqui no chão? E essa porta... Gente, eu falei, meu, risco no chão? Eu falei, mulher, tinha um sofá aí em cima, né? Como assim? Mas ela acabou com a casa, acabou com a gente. Tinha um risquinho de marker na parede. Ela falou assim, que tipo de filhos você tem pra fazer isso? Gente, uma mulher grávida. Eu tinha uma criança de 3 anos e outra de 5. Tipo... Enfim, eu cheguei em casa, mas eu tinha tanta raiva, eu tinha tanto ódio, que assim, eu não conseguia parar de pensar. Aquilo foi me consumindo e me dava um mal-estar, e eu tava passando mal, era 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Porque eu podia ter falado isso, porque eu podia ter feito isso, e assim, ela queria ficar com o nosso depósito, né? Então eu ia perder R$1.500. $1.500, né? Que pra gente, sabe, assim, a gente trabalhava duro, a gente valorizava muito o que a gente tinha e aquilo pra mim, sabe, estava me consumindo. Até que eu lembro que eu ajoelhei na cama, eu falei, Pai do céu, Pai Celestial, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Porque eu queria esquecer tudo, eu queria ter paz. Aí então, o que aconteceu, gente? No outro dia, às 7 horas da manhã, eu comecei a ter contrações. E eu fui pro hospital e eu tive meu bebê. Então, assim, o Pai Celestial falou assim, olha, do jeito que você tá, a única coisa que vai tirar você de pensar nessa mulher é você ter seu filho. Você imagina, eu tive meu filho um dia depois dessa vistoria no apartamento. Então, e daí outro dia, e tudo, claro, por causa do dinheiro, aquilo me afetou muito. E esses dias aqui na nossa reforma da rádio, tá? Que nós estamos fazendo uma baita reforma aqui. Estávamos ali olhando e o cara foi com a escavadora lá, não sei o nome daquilo, e bate ali no concreto e ele me quebra a minha alimento de energia elétrica central da rádio. Tipo a rádio, puff, as duas, fora do ar, meio-dia. E eu toda plena, quais são as soluções? Como podemos resolver essa situação? Não xinguei ninguém, não mandei ninguém para aquele lugar. Enfim, tive que pagar R$10.000 para resolver aquela situação, né? Tivemos que trocar todo o cabeamento. E eu ainda pude, eu olhei e falei assim, olha, talvez isso teve um propósito, talvez aqueles cabos estavam muito velhos, ia ter que trocar, e isso aqui já facilitou, a gente já fez de uma vez. Enfim, gente, olha a evolução dessa pessoa. Então, se eu conseguir isso, você consegue também, mas você tem que trabalhar isso diariamente. Gente, se você curtiu esse vídeo, compartilhe com as pessoas, esse é um tema tão importante, mais pessoas precisam saber disso, precisam se autoavaliar, porque você pode estar perdendo oportunidades na sua vida pela maneira que você está agindo e reagindo a tudo que acontece na sua volta. E você pode, sim, ter controle disso. Basta você começar a se autoanalisar um pouquinho mais. Gente, brigadão, curte o vídeo, me siga no Instagram, Aline Ruge, e até a próxima. Até mais!